com os pães da preposição, ou seria, os pães da presença. É como se fosse comer a presença de Deus perpetuamente, sabe? E nessa noite, eu quero que cada um de nós venhamos entender que Jesus Cristo, Ele fala assim, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o pão da vida, amém? Amém. E essa mesa, ela já nos remetia para Jesus Cristo, ela já nos mostrava Jesus Cristo como o pão da vida. E quando a gente entra no tabernáculo, a gente consegue compreender que cada utensílio daquele nos levava até Jesus. Cada utensílio daquele nos levava à presença dele, a saber que ia vir o rei. Mas sabe o que me deixou muito curiosa nessa noite? Durante esses dias que eu estava lendo, eu percebi que muitas vezes na Bíblia, a mesa, o estar comendo à mesa, trouxe cura para muitas pessoas. Como assim? Como que você vai me dizer que o estar comendo à mesa pode trazer cura para alguém? Como que você vai me dizer que comer à mesa junto com os seus filhos vai fazer alguma diferença na vida deles? Nessa noite eu quero que você entenda o poder da mesa na sua casa. E quando a gente lê lá em 2 Samuel 9:11, a gente vê uma história um pouco triste, né? Que a gente percebe que Mefibosete, que era o filho do Jonatas, que fez uma aliança com o rei Davi, ele agora era mendigo, ele agora morava afastado do palácio, mas como mendigo ali, aleijado ainda. Mas chega um dia que o rei manda buscar Mefibosete. Mas sabe o que eu acho mais interessante? O rei quer saber se tem mais alguém da família de Jonas. E alguém diz, tem sim, tem um filho dele, o Mefibosete, o aleijado. Mas sabe o que acontece, igreja? Davi manda buscar aquele rapaz, manda buscar aquele homem aleijado. E a Bíblia diz assim, que quando ele chega no palácio, chega juntamente com os deles ali. E a Bíblia diz assim, que Davi dá uma ordem, que a partir daquele dia, Mefibosete iria comer todos os dias aonde? Na mesa com o rei. Você consegue entender isso? Ele estava lá como mendigo, ele estava lá como aleijado, que havia perdido tudo. Ele tinha uma herança, porque afinal de contas, olha quem ele era neto do rei Saul. Mas aí, Davi manda buscar. E a Bíblia diz assim, que o rei Davi restitui toda a sua herança. Mas só que ele poderia falar assim, agora eu tenho uma herança, eu vou construir a minha casa, eu vou reconstruir a minha vida, e não vou querer ficar aqui. Mas Davi falou assim, olha, todos os dias, você, Mefibosete, irá comer comigo à mesa. Você irá comer comigo na mesa como um dos meus filhos. Você consegue entender esse momento, o poder da mesa na vida de Mefibosete? Por quê? Como que estava o coração daquele homem? Como que estava o coração dele? Será que as palavras de Davi não proporcionaram uma cura interior no coração de Mefibosete? Você consegue entender como que estava o emocional deste homem que agora era um aleijado, que agora estava vivendo como mendigo? Só que as palavras do rei Davi, elas curaram o coração de Mefibosete, porque ele fala assim, olha, a partir de agora, comerás a minha mesa como um dos meus filhos. Você comerá para sempre a minha mesa como um dos meus filhos. Então eu entendo, pastor Israel, que a mesa ela traz cura. A mesa ela traz cura interior também. O reunir na mesa traz transformação de vida. Porque foi isso que aconteceu com Mefibosete. Ele teve o interior dele curado, o emocional dele curado. Ah, mas será que tem mais alguma coisa sobre mesa? Tem. Tem tantas coisas sobre mesa. Quando você lê lá em Lucas 15:11, a gente vê a história do filho pródigo. Todo mundo aqui sabe a história do filho pródigo. Ele estava na sua casa, pediu ao seu pai todos os seus bens, e a Bíblia diz assim que ele gastou tudo que ele tinha. Mas chegou um dia que ele caiu em si,
Mas o pai estava lá triste, a mãe triste, a família toda triste, porque o filho pegou a sua herança antes do tempo e quis ir embora para haver uma herança. Tem que haver uma morte. O pai dele estava vivo. O pai dele estava vivo e ele foi, gastou tudo. É por isso assim que chegou um momento que ele estava comendo ali juntamente com os porcos. E ele caiu em si. E ele falou assim: olha, eu poderia tanto voltar para a casa do meu pai. Eu poderia tanto voltar para a casa do meu pai, mesmo que meu pai me tratasse como os empregados dele. Mas eu queria voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz assim, que o pai ficava todos os dias, com certeza, na janela, esperando: o meu filho vai voltar. Aquele pai não havia desistido do seu filho. Pai, não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Aquele pai ali do filho pródigo, todos os dias, ele ficava na janela: o meu filho vai aparecer lá naquela estrada. O meu filho vai voltar. Porque tudo que eu tenho do meu filho é minha casa do meu filho. E eu sinto falta do meu filho. E a Bíblia diz que um dia o filho pródigo voltou. E a Bíblia diz mais: e quando aquele pai viu aquele filho voltando, ele ficou muito feliz. E ele reuniu todos os seus empregados. Ele disse: eu quero fazer uma grande festa. Eu quero fazer um grande banquete, porque o meu filho voltou. Eu quero fazer uma festa. Eu quero fazer um banquete. Vamos, mata os novilhos. Olha, eu quero grande festa, eu quero dança. Olha, contrata as melhores pessoas para tocar, para dançar. Eu quero uma grande festa aqui na nossa casa, porque o nosso filho voltou. E a gente consegue compreender que para o povo de Israel, para o povo antepassado, e até para nós hoje, banquete é só em ocasião especial. Ninguém faz banquete sem uma ocasião. Já fez um banquete? Ah, vou fazer um banquete aqui, vou gastar uma fortuna por causa de nada, só porque eu quero. Não, você faz um banquete porque você quer comemorar. Então, quando esse pai deu esse banquete para esse filho, com certeza eles sentaram à mesa. Com certeza o pai olhou no olho do seu filho e falou: filho, você voltou. Filho, deixa eu te servir. A mãe: filho, eu fiz o assado do jeito que você gosta. Filho, fica à vontade, você voltou. Ainda que o outro irmão tenha ficado magoado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo se levanta quando você, pai, quando você, mãe, dá a vida para o seu filho. O inimigo se levanta e fala assim: por que você está dando a sua vida por esse filho, por essa filha? Ele é um drogado, ele é um viciado, ele não quer nada com a igreja. O inimigo vai se levantar, pai. O inimigo